capítulo 10 de Marcos, o Evangelho de Marcos. Vamos lá no versículo 17 e vamos ler até o versículo 27, um texto muito conhecido, que fala aí do encontro do Senhor Jesus com esse jovem rico. Texto de Marcos, capítulo 10, 17 a 27, nos fala assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, fitando neles os olhos, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Graças a Deus. Poder sentar. Para Deus tudo é possível. E a grande possibilidade de Deus é salvar o pecador. Temos um tema para esta noite, irmãos, sem nome, mas também sem o céu, baseado nesse encontro do Senhor Jesus com esse jovem rico. Eu quero chamar a sua atenção para esta cena do Senhor Jesus com esse jovem rico. Imagine ter tudo que o mundo pode oferecer, ter tudo ao seu alcance. Ele tem a riqueza, Lucas vai dizer que ele tem uma posição social, ele é jovem, ele tem juventude. Diante dos doutores da alta sociedade, dos religiosos, ele tinha uma condição moral ilibada, ou seja, ele era perfeito aos olhos dos homens. E ainda assim, nessa situação, sair da presença de Jesus triste. Imagina essa cena. Você chega alegre diante do Senhor Jesus. Quando você olha para dentro da sua vida pessoal, particular, você tem tudo. Mas após o encontro com o Senhor Jesus, você sai triste. Então a história do jovem rico é dos encontros, irmãos, que eu classifico como o encontro mais triste que nós temos no Evangelho. É um encontro de uma tristeza só. A princípio parecia que seria um encontro de muita alegria, porque um jovem chega com muita alegria diante do Senhor Jesus. Ele chega, como já falamos, com as condições que creio que todos nós gostaríamos de ter. Ele tinha em si mesmo a segurança social, a segurança financeira. Era uma pessoa reconhecida na sociedade, valorizada na sociedade. Mas depois dessa conversa mínima e rápida, desse encontro muito rápido com o Senhor Jesus, esse simples encontro e a palavra do Senhor Jesus, e o desafio lançado do Senhor Jesus a ele, é capaz de deixá-lo triste. Então eu creio que a história desse jovem rico é um dos encontros mais tristes que nós temos nos evangelhos, na palavra de Deus. Este jovem teve um convite direto do Senhor Jesus, sem interferência, sem acessórios, sem meio termo.
O próprio Senhor Jesus o convidou de forma direta, mas ele saiu desse encontro sem o nome e sem o céu. Por que ele saiu assim? É o que nós vamos conversar nesta noite e vamos poder aprender com esse episódio algo que certamente poderá ser valioso para as nossas vidas. Então, o que nós aprendemos em primeiro lugar com esse encontro desse jovem rico com o Senhor Jesus? Primeiro, nós vamos reconhecer que esse jovem era um jovem promissor, mas anônimo. A Bíblia não revela o seu nome. Lá no versículo 17 a 20, nós vamos perceber o Senhor Jesus falando aos discípulos dessa forma, né? E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, Jesus ia saindo e um homem chega correndo em sua direção. O que nós podemos perceber isso? Que no tempo, naquele momento, naquela ocasião, nos tempos de Jesus, nós vamos ver uma categoria, uma classe de religiosos, que são os fariseus e os escribas, que eles eram exemplos de piedade judaica. Esses homens eram um exemplo, eram acreditados na sociedade. E ali um jovem rico e religioso, respeitado também, era visto como alguém extremamente abençoado por Deus, e eu explico por quê. Por que aquele jovem rico tinha o reconhecimento dos escribas e dos fariseus como homem abençoado por Deus? Simples, porque na cultura judaica, associava a riqueza à aprovação divina. Então, se a pessoa era bastarda e tinha uma condição financeira de excelente, o pensamento na tradição judaica dos rabinos era que aquela pessoa era extremamente abençoada por Deus, porque eles associavam a riqueza com a bênção de Deus. E aonde eles tiraram essa visão? Dá um pulinho depois, lá em Deuteronômio, capítulo 28. Acredito que deve ter quase 70 versículos. E é dividido em dois contextos. A primeira parte de Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos do Senhor, daqueles que andam na obediência da lei, dos mandamentos do Senhor. Este está lá claramente: serão ricamente abençoados, serão prósperos, porque anda na obediência dos mandamentos do Senhor. A segunda parte vai também dizer outra verdade: aqueles que desobedecem à lei de Deus vai receber do Senhor Deus o juízo. Então não serão assim bem-aventurados, não serão assim reconhecidos na sociedade, porque não terão em si tudo aquilo que o homem rico tinha, a riqueza. Então a tradição judaica entendia assim: se você era rico, abençoado por Deus; você pobre, era amaldiçoado por Deus, porque você não obedecia os mandamentos do Senhor. Essa era a cultura judaica, e eles associavam isso. Então este jovem também podemos considerar que possivelmente seria um líder. Se você for lá em Lucas 18, você vai ver isso. E correndo, e ajoelhava-se diante de Jesus, que também observamos que era um gesto raro para alguém que tinha uma posição social altíssima naquele momento, onde o Senhor Jesus estava presente com ele, nesse momento da história. E o que nós aprendemos com isso? O texto não nos dá o seu nome, a primeira lição. Mesmo ele sendo extremamente importante na sociedade, o texto não nos oferece a sua identidade. E isso contrasta, irmãos, com outras histórias à luz das Escrituras. Nós podemos trazer à nossa memória, por exemplo, o cego Bartimeu. O homem que não era tão rico, mas é reconhecido pelo nome, porque chegou até o Senhor Jesus, e Jesus chegou até ele, e ele foi extremamente abençoado. Nós vamos ver uma história semelhante à do jovem rico de Zaqueu, que também era muito rico, e chega à presença do Senhor Jesus, e nós o conhecemos pelo nome, e era rico. Mas este homem, dentro de sua casa, recebeu do próprio Senhor Jesus, dizendo: hoje veio a salvação a esta casa. Este nome é identificado, este homem, Zaqueu, é identificado à luz das Escrituras. E o que não dizer de Lázaro,
família simples e humilde da sociedade judaica. Homem que foi retirado do seu sepulcro, depois de 4 dias de sepultado, depois de 4 dias de morto. O Senhor Jesus o chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. Então o anonimato tem algo que nos leva a pensar. O anonimato aqui nesse texto, ele é teológico, ele não é conhecido no céu. Esta é uma lição teológica que trazemos para esse momento, que o anonimato dele aqui é teológico, ele não é conhecido no céu. E o Evangelho de Marcos quer nos mostrar que o status social, que a moralidade ilibada, externa, não assegura a salvação. Então nós aprendemos isso aqui, que o anonimato dele quer dizer que ele não era conhecido no céu. Se você for ao livro lá de Apocalipse, a revelação de Deus a João, você vai ver com todas as letras que existe um livro. E o texto santo diz que neste livro, o nome de todos aqueles que são salvos, que foram chamados pelo Senhor Jesus. Eles serão chamados pelo nome. Quem está fora deste livro não tem um nome no céu, não tem um nome no livro. Então ele fica no anonimato, e no anonimato ficará por toda a eternidade. Mas o que nós podemos também trazer como lição para este momento? Muitos hoje têm religião, irmãos. Posso até dizer de uma forma muito clara, muitos hoje têm uma placa denominacional, têm uma igreja que frequenta. Muitos hoje têm aparência semelhante à dos fariseus de piedade. Muitos hoje têm educação. Muitos hoje também podem ter o seu conceito de moral ilibada na sociedade. Muitos têm sucesso, mas sem um relacionamento verdadeiro com Cristo. São apenas jovens ricos sem nome. Jovens ricos sem nome. Ou seja, irmãos, não basta vir a Jesus com reverência, é preciso vir com a rendição. É preciso vir rendido aos pés do Senhor Jesus. O encontro do Senhor Jesus com cada um de nós traz um confronto entre a vontade de Deus e a nossa vontade, entre a santidade de Deus e a nossa carnalidade. Há um confronto neste encontro. E quando nós não somos vencidos pela nossa carnalidade, pelas nossas vontades, nós estamos sem o céu e também sem o nome diante de Deus. Precisamos chegar ao Senhor Jesus, independente da sua condição social, rendido, arrependidos, carente da graça de Deus, determinados a obedecer à vontade de Deus. O que nós aprendemos também, em segundo lugar, com este encontro desse jovem rico diante do Senhor Jesus? Nós vamos ver que ele era religioso, mas era uma religião que não tinha compromisso com o arrependimento. Era uma religião que não tinha compromisso, como eu já falei, com a rendição. Pessoas não precisavam se render aos pés de Cristo, não precisavam receber e praticar a vontade do Senhor. E olha o que o Senhor Jesus vai falar no versículo 21. Dá uma olhadinha aí, por favor. E Jesus, fitando-o, olhando nos olhos dele, o sentimento de Cristo para aquele jovem rico era de amor. O texto diz: o Senhor o amou profundamente. Imagine você amar alguém. Quando você ama alguém, você deseja o melhor para esta pessoa. Você deseja que essa pessoa seja extremamente bem-sucedida. Eu creio que é uma relação de pai para filho. Quando o pai expressa o seu amor para com o seu filho, ele deseja que o seu filho seja bem-sucedido em tudo. Então, o que há de melhor em si, ou seja, num pai, ele quer oferecer ao seu filho, porque o ama muito. Este foi este encontro de amor de Jesus para com este jovem rico. Mas o Senhor Jesus, depois de demonstrar esse amor a esse jovem rico, fala algo muito interessante, com grande profundidade. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. O versículo 21 diz isso. E dentro desse contexto, nós vamos perceber que esse jovem guardava os mandamentos desde a sua juventude. É a sua resposta.
Eu observo sim esses mandamentos desde a minha juventude. Ou seja, ele era zeloso, ele era sincero, ele tinha uma verdade no seu coração que não é questionada pelo Senhor Jesus naquele momento. A sua resposta é verdadeira. Tenho observado os mandamentos desde a minha infância, guardado. Mas Jesus fala, apenas uma coisa te falta. Mas Jesus toca no coração do problema. Se você me permite ser mais franco e aberto e claro, Jesus toca na ferida do seu coração. Porque, irmãos, se há uma verdade que não podemos esquecer quando conversarmos com o Senhor Jesus, quando começarmos um diálogo com o Senhor Jesus, primeiro respira e pense numa verdade. Jesus conhece verdadeiramente o nosso coração. Ele conhece a nossa intimidade. Tanto que o Senhor Jesus aceita a sua resposta, mas também vai confrontá-lo dizendo, falta uma coisa. E Jesus toca na ferida, Jesus toca no problema. E que problema era este? Que ferida era essa? O ídolo que ele tinha no seu coração. O Deus que tomava conta do seu coração. É isso que o Senhor Jesus apontou. E lá no mundo antigo, riqueza, como já falamos, eram vistas como um sinal de bênção, de pessoa que tinha intimidade com Deus. Então, diante da cultura judaica, quando você via um jovem desse bem-sucedido, uma certeza pairava no coração dos fariseus e dos doutores da lei. Este homem é salvo, porque ele está sendo abençoado aqui na terra, extremamente por Deus. Mas a aparência não diz as verdades do nosso coração. Só Deus consegue descobrir isso. E talvez você já passou por isso. Poxa, o irmão ali é tão abençoado, então ele é salvo. Só quem sabe disso é Jesus. Também não estou dizendo você que não é tão assim abastado com as riquezas, que isso, por ser pobre, já está salvo. Não é isso que o texto diz. O grande problema é o que temos no nosso coração, que tem roubado a totalidade do nosso coração, de ter Jesus como Senhor absoluto, que reina em nossas vidas. Esse era o problema do jovem rico. Então Jesus, ao pedir que ele vendesse tudo e o seguisse, não estava, repito, não estava condenando a riqueza em si. Em nenhum momento está Jesus falando que a riqueza é pecado. Mas Jesus está revelando que o dinheiro era o Deus daquele jovem rico, daquela situação, daquela particularidade. Porque nós vamos ver, e já mencionamos, que Jesus não revela isso a Zaqueu. É Zaqueu que toma a frente e que fala assim, resolvo doar, resolvo dar, resolvo devolver, e se alguém provar que eu defraudei, devolvo 4 vezes mais. Jesus em nenhum momento o questionou, porque a sinceridade do seu coração, naquele desejo de conhecer e encontrar o Senhor Jesus, a verdade total do seu coração já estava revelada aos olhos do Senhor Jesus. Então Jesus não precisou dizer a Zaqueu, apenas uma coisa lhe falta. Não, porque Jesus sabia que ele já estava predisposto a obedecer à vontade de Deus e não havia nada que pudesse impedir esta comunhão com Deus. E ele revela esta vontade, ele dá esse testemunho ao Senhor Jesus. E mais uma vez eu digo que Jesus em nenhum momento questionou Zaqueu. Viu a sinceridade do seu coração. Por isso que Jesus logo em seguida fala, hoje, verdadeiramente, veio a salvação nesta casa. Deus conhece as verdades do nosso coração. Então Jesus, ao pedir que ele vendesse tudo e o seguisse, não estava condenando as riquezas, meus irmãos, mas revelando que o dinheiro era o Deus dele. Jesus o amou. O versículo 21 diz isso. E por isso o confrontou, por este amor. O amor de Cristo, ele não é um amor permissivo, irmãos. Não sei como você cuida dos seus filhos, que você tanto ama. E por amor você permite atitude de gesto não coerente com a vontade de Deus e não coerente com alguém que precisa honrar os seus pais. Jesus ama aquele jovem, olhando nos seus olhos, mas o amor de Cristo não é permissivo. Você não pode fazer o que quer diante de Deus. Você precisa de fato é fazer o que a vontade de Deus
é direcionada às nossas vidas em todo o tempo da nossa existência. Por isso ele é confrontado, e esse encontro com Cristo é confrontador. Não temos outro caminho a perceber quando estamos diante do Senhor Jesus. Essa verdade precisa agitar o nosso coração. Algo precisa ser mudado, transformado. A presença do amor de Cristo em nós precisa nos constranger a ponto de gerar em nós um arrependimento, de lançarmos aos pés do Senhor Jesus, ali transtornados pelos nossos pecados e ali confessando e sermos assim chamados pelo Senhor Jesus a nos arrepender e sermos achados por Ele e sermos perdoados. O seu amor nos constrange e nos leva a olhar para dentro de si para vermos o que temos feito de errado diante de Deus. E o que o Senhor Jesus, diante desse momento, depois do seu amor, fala, quando ele diz, apenas uma coisa lhe falta. Jesus diz, vende tudo e depois segue-me. Vende tudo e segue-me. Irmãos, como nós falamos no início, é Jesus pregando para o jovem rico. É o próprio Cristo pregando para o jovem rico. A maior autoridade do céu, enviado a nós, estava desafiando e confrontando aquele jovem. Jesus, o Filho de Deus, vai, vende tudo e segue-me. O que Jesus estava falando? O que equivale essa frase do Senhor Jesus, esse apelo do Senhor Jesus? Traduzindo, ilustrando para nós hoje, para ficar bem claro. Isso equivale ao seguinte: troque o seu trono pelo meu. Jesus estava dizendo àquele jovem rico, troque o seu trono pelo meu. Jesus estava dizendo àquele jovem rico, troque a sua vontade pela minha vontade. E creio também que o Senhor Jesus está dizendo àquele jovem rico, troque o seu reino pelo meu reino. Esse é o convite do Senhor Jesus, do próprio Cristo. Ele não queria apenas que o jovem fosse bom, mas queria que ele fosse de Jesus. No conceito da sociedade, aquele jovem rico era bom, mas tinha uma bondade sem Cristo, que não leva o homem ao céu. Para levar o homem ao céu, além de ser bom, ele também precisa ter Cristo no seu coração. O seu maior tesouro precisa ser o Senhor Jesus no seu coração. Mas o jovem rico preferiu o ouro, ele preferiu a glória dos homens, ao invés do presente eterno com Jesus. O que nós aprendemos para nós hoje, irmãos? Hoje muitos querem seguir Jesus, mas querem seguir Jesus sem a cruz. Querem seguir o Senhor Jesus sem renúncia. Querem seguir o Senhor Jesus sem transformação de vida. Querem ser Jesus num debate, num diálogo, numa confissão de luz, mas vivem nas suas práticas escondidos nas trevas. E muitas vezes enganando a si mesmo, achando que não está sendo reconhecido e visto. Eu até abro aqui um parênteses e digo, por mim, não estou enxergando ninguém. Mas os olhos de Deus enxergam toda a verdade que está em nós. Então precisamos seguir o Senhor Jesus, conforme Ele nos ensina e nos confronta. Por isso que o Evangelho do Senhor Jesus exige rendição completa. Quem não renuncia ao que tem como Senhor de sua vida, não pode seguir o verdadeiro Senhor da vida. Repito, quem não renuncia ao que tem como Senhor de sua vida, não consegue, não pode seguir o verdadeiro Senhor da vida. E eu caminho para o terceiro aprendizado nesse encontro desse jovem rico com o Senhor Jesus. Eu classifico uma impossibilidade humana, mas um milagre divino. Eu estou falando da salvação, que é impossível aos homens, mas é um milagre divino. Você vai ver isso nos versículos 23 a 27. E no versículo 24, nós vamos ver o Senhor Jesus dizer com todas as letras como é difícil entrar no reino de Deus.
Como é difícil entrar no reino de Deus. Mas é difícil para o homem, mas para Deus não. Deus pode. Essa impossibilidade não cabe na pessoa de Cristo. Deus pode levar o homem à salvação. Os discípulos, nesse contexto, ficaram perplexos com o que o Senhor Jesus estava dizendo. Volto a dizer que no conceito ali, na tradição judaica, eles tinham o homem bem-sucedido como um homem extremamente abençoado por Deus. Logo, ele ouve a frase do Senhor Jesus dizer como é difícil entrar no reino de Deus, um rico. Eles ficam ali pasmos, eles ficam ali assustados com essa revelação do Senhor Jesus. Eles ficaram perplexos, porque na mentalidade judaica, se até o rico, aparentemente abençoado, não pode entrar no reino de Deus, quem poderá entrar? Jesus então usa uma hipérbole chocante, tremenda. Jesus vai dizer na sua sabedoria e na sua didática que facilita o nosso entendimento: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não há exagero aqui do Senhor Jesus. Jesus quer mostrar que ninguém entra no céu por mérito próprio. Por isso que ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico, diante daquele conceito da sociedade judaica, entrar no céu. Por isso que ele confronta, e Jesus mostra que ninguém pode entrar no céu por mérito próprio. Então, o que nós trazemos como aprendizado para esta noite? Jesus não está ensinando que vender tudo é condição universal para a salvação. Por favor, não vá vender o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu sítio, sua fazenda. Não faça isso. Jesus não está ensinando isso. Mas que todo ídolo que você tem no seu coração precisa ser deixado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo ao jovem rico. É isso que o Senhor Jesus fala aos nossos corações. Se o seu coração está dividido, se você tem algum ídolo que você ama mais do que o Senhor Jesus, se tem algum ídolo no seu coração que te impede de fazer a vontade de Deus, se tem um ídolo no seu coração que te afasta da comunhão com os irmãos, este ídolo precisa ser abandonado, excluído da sua existência, da sua vida e da sua prática, e viver com o único que é digno de todo o seu coração, que é Jesus, na sua vida. Porque a salvação, irmãos, como diz o versículo 27, é obra exclusiva de Deus e não dos homens. Só Ele pode transformar o coração. Só Jesus ele pode quebrar cadeias. Só Jesus pode dar, como nós sabemos nas Escrituras, provocar um novo nascimento na vida das pessoas. Não é a sua moral, não é o seu batismo, não é a sua frequência à igreja que te salva. É a graça de Deus em Cristo, recebida pela fé, que transforma pecadores em filhos de Deus. Essa é a graça que vem. E eu caminho para concluir, irmãos, nesta noite. O jovem rico foi embora sem nome. E sabe o que é o mais grave? Ele foi embora sem o céu. Sem nome e sem o céu. Ele quis vida na terra, mas não quis largar o que o prendia para levar a vida eterna no céu com o Senhor Jesus. Jesus hoje, à semelhança daquele momento para com o jovem rico, hoje ele também fala com você, fala comigo nesta noite. Ele diz o seguinte: segue-me. Ele diz o seguinte: se há alguma coisa no seu coração que está te limitando a ter uma comunhão plena e verdadeira com o Senhor Jesus, abandone, para que você alcance os céus e tenha um nome no céu e seja reconhecido por Deus. Mas isso significa, abandone os deuses que você ama mais do que o próprio Senhor Jesus. E eu faço um apelo pastoral ao seu coração hoje. Você pode ter tudo. Você pode ter uma religião, você pode ser influente, você pode ter uma boa condição social e ainda assim não ter Cristo. Você pode estar perto do reino, mas você pode estar fora do reino de Deus. O céu não conhece os nomes daqueles que recusam a seguir o Senhor Jesus. Por isso, hoje, Jesus o chama, Jesus te chama pelo nome. Não seja mais um anônimo entre nós,
servos do Senhor Jesus. Largue os seus deuses e siga Deus, o Deus da vida, que é Jesus. Abra o seu coração para Jesus e feche os seus corações para os deuses desse mundo, que impede a comunhão plena e verdadeira com o Senhor Jesus.